o ministério do Espírito Santo. Vamos começar com esta pergunta. Você já recebeu o Espírito Santo? Aí está. Vamos acompanhar então. Recebisteis o Espírito Santo quando creísteis? E eles lhe responderam, não, nem sequer hemos ouído se há um Espírito Santo. A pergunta que o apóstolo Pablo lhes hizo a seus discípulos em Éfeso resuena mais fortemente todavia em nossos dias. É uma pergunta que hoje dia tem mais força aún, porque hoje dia é mais necessário, não que não era importante no passado, mas eu considero que hoje dia é mais aún necessário nós termos o Espírito Santo a causa da conjuntura que estamos vivendo neste mundo, verdade? Aqueles homens viviam uma vida incompleta, porque aunque creiam em Senhor Jesus, aún não haviam recebido a maior de todas as promessas de Deus para a sua vida, que é su Espírito. Então, quando hablamos do Espírito Santo, você e eu temos que ter em claro que é a coisa mais preciosa, a maior promessa. Nós temos a palavra de Deus que tem mais de 8.000 promessas. E de todas essas promessas que nós temos, o Espírito Santo é a principal. E temos que ter em conta, temos que ter em claro que esta é a maior promessa, a maior necessidade de uno. Então, como que eu vou dizer, vou desejar, querer o Espírito Santo, se aún eu não estou consciente de quem é, a grandeza, a força que é o Espírito Santo? Então vamos conhecer primeiro quem é o Espírito Santo, para que você pueda recebê-lo, para que você pueda entender e desejá-lo aún com mais ganas. Ok? Então o Espírito Santo é a maior promessa. Le propongo essa mesma pergunta e quero que sua consciência palpite a este respeito, para que assim haja uma profunda investigação em seu interior sobre sua comunhão com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é algo opcional, não é opcional. Aclara isso em sua mente, não é opcional, ou seja, não é que eu puedo ou não puedo, pode ser que recebo ou não, eu quero ou eu não quero. Não, não é opcional. Que alguns querem e outros não, sino que é uma questão de vida ou morte eterna, morte ou vida espiritual. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está em el avião e de la nada as turbinas, não, os motores de avião, se malogram, começa a prender fogo e o avião começa a perder altitude. O avião está caindo, e há um paracaídas para você. Eu te pergunto, é opção ou não você agarrar ele paracaídas? Eu não quero usar este paracaídas porque ele é um color que não me gusta. Ele é do material que não me gusta. Eu te pergunto, é opcional? É algo que você pode optar por usar ou não? Claro que não. É uma questão de vida você agarrá-lo e você usá-lo. Você não vai mirar color, você não vai mirar o material, você não vai mirar se isso vai afetar ou não afetar sua personalidade, sua aparência. Ou seja, é sua única oportunidade de agarrar em la vida e não morrer. Você está em um avião que é este mundo e está acontecendo isso. Este avião está indo estrechar-se com o piso, contra o piso. Este avião vai explotar a qualquer momento e há um paracaídas para você, que é o Espírito Santo. E eu te pergunto, como que você tem tratado este paracaídas? Como que você tem mirado, visto este paracaídas? Será que como uma coisa mais ou será como mi todo lo que necessito? A maneira em que você vê o Espírito Santo vai determinar a força que você vai pôr para recebê-lo. A maneira em que eu vejo ao Espírito Santo vai determinar a força que vai pôr para recebê-lo. Então, vamos comparar mais ou menos com essa história. Você tem que mirar o Espírito Santo como alguém que está em um avião que se vai estrechar o piso e tem ele paracaídas, uno tem que aferrar com todas as forças.
Aí, imagínate, você vai agarrar ele paracaídas e tem alguém aí e disse assim, mira, ele paracaídas não foi pagado todavia. Tu tens que dar seu relógio de ouro, você tem que dar seu celular, você tem que dar sua roupa, você tem que dar todos os bienes para agarrar este paracaídas. Senão, não te pode dar. Imagínate essa situação. Você está no avião, ele avião está estrechar, pero você precisa pagar por ele paracaídas. Eu te pergunto, você pagaria quanto? E a resposta é claro, você daria todo. Todo, toma aqui minha sapatilha, toma minha roupa, toma meu relógio, toma tudo, eu não preciso de nada. Toma, por quê? Porque sem aquele paracaídas, você vai morrer, acabou. É uma única chance. E o que você está disposto a pagar por ele Espírito Santo? Apesar que o Espírito Santo não é comprado, não se paga. Pero a maneira que você vê, o valor que você dá ao Espírito Santo vai determinar a força que você vai a poner. A maneira que veio ao Espírito Santo vai determinar a força que vou a poner para recebê-lo. Então, o Espírito Santo não é algo opcional que alguns querem e outros não, sino que é uma questão de vida ou morte espiritual. Sabe por quê? Porque a salvação da alma depende da fé e do arrependimento que é provocado solo por el Espírito Santo. Então, o verdadeiro arrependimento vem com o Espírito Santo. E a fé também é uma virtude que compõe os frutos do Espírito Santo. Então, não há maneiras de eu manter minha salvação sem o Espírito Santo que vai me dar arrependimento e a fé. Entende o valor do Espírito Santo. Esses discípulos de los tempos da igreja primitiva se haviam convertido e incluso haviam sido bautizados em las águas, pero aún não haviam recebido el sello de Deus, la garantia de la salvação. E nesse momento nem sequer haviam ouído hablar del Espírito Santo. Em certo modo, isso é compreensível, porque estavam a uns quilômetros de Jerusalém, onde o Pentecostés havia ocorrido. Sendo assim, não havia meios de comunicação como hoje para que superam o que havia sucedido ali. Eu poderia considerar que esse seria um grande problema para que as pessoas receberam o Espírito Santo. Pero para você, será que você pode aferrar-se a essa excusa? Será que você pode aferrar-se a essa história de que você não sabe quem é, você não conhece? Hablamos do Espírito Santo miércoles, hablamos do Espírito Santo domingo, hablamos do Espírito Santo nos livros, ensinamos como ler sobre o Espírito Santo na Bíblia. Estes homens nem tinham aún o Novo Testamento, não havia sido escrito. A diferença de aquela época em la atualidade, aunque se habla muito sobre o Espírito Santo, poucos são os que han considerado sua verdadeira importância. Ignorar ao Espírito Santo é despreciar a maior glória de Deus e ele maior de los privilégios concedidos ao ser humano. Então, muitos perguntam qual é o pecado que a Bíblia considera a blasfêmia contra o Espírito Santo? É ignorá-lo. Então, a blasfêmia é esta ignorância. Ignorar é você ignorar completamente o Espírito Santo. Como que você vai conseguir a salvação sem arrependimento? Impossível. Então, uma vez que você descobre quem é o Espírito Santo, seu poder, você descobre sua real necessidade, ignorá-lo é uma blasfêmia. Pero quando você habla, eu não vou ignorá-lo, e ao revés, vou fazer de tudo para recebê-lo, passo a passo, dedicação a dedicação, renúncia a renúncia, você vai estar mais cerca de recebê-lo. Esse desdém hacia o recurso que foi fruto dele ruego, é decir, de la intercessão mais profundo dele Senhor Jesus ao Padre a nosso favor. Então, o Espírito Santo foi uma intercessão. O Espírito Santo foi um clamor, um ruego que o próprio Senhor Jesus ha hecho ao Deus Padre para que envie a nós outros. Ele disse: eu vou a rogar ao Padre para que envie o Espírito Santo. Mira, você tem, presta atenção, Jesus ha venido neste mundo sucio por você. Jesus, ele ha muerto por seus pecados. Jesus, ele não te juzgou. E Jesus rogou por ti. Caramba, agora, o que você está fazendo? O que você está fazendo para receber o Espírito Santo?
Porque lo que Jesus poderia ser, ele ha hecho. Mira quantas coisas ele ha hecho. Agora toca a mim, toca a ti pagar-lhe preço. Hacer lo que tiene que ser hecho, verdade? Concorda comigo? Ou você crê que não, pastor, que Deus tem que fazer mais? Ok, ele, Espírito Santo, hace muito. Ele vive adentro nuestro. Pessoas sucias, pessoas com malos pensamentos, pessoas llenas de egoísmo, prepotência, e ele vive dentro de nós outros, aún com tantas falhas, aún com tanta suciedade, aún com tantos errores. Valora esse sacrifício dele. Ele Hijo pediu, ele Padre concedeu, e ele Espírito Santo foi derramado. Só falta que repouse sobre você, para que se torne templo dele Deus Altíssimo. Sou enfático ao insistir neste tema, porque sem o Espírito Santo, nossas convicções não são lo suficiente firmes para permanecer até o fim. É necessário o Espírito Santo para ajudar você a arrepender-se. Saber que Jesus morreu por seus pecados não te salva se você não se arrepende de eles. Entende? Ou seja, só não saber que Jesus morreu por meus pecados não é o suficiente. Tenho que arrepender-me de eles. E este arrependimento é dom que vem do Espírito Santo. Não temos forças que nos garantize vencer as tentações, as lutas e os reveses neste mundo, por melhor que seja nossas intenções e vontade. Sem a ajuda do Espírito Santo, qualquer pessoa, independentemente do conhecimento bíblico, do tempo de igreja ou do cargo eclesiástico que posseia, cairá em la apostasia de la fé. Apostasia é desviar de la fé. E nem sempre apostasia é você fazer tudo errado. Ele apostasia é ele quase certo. Eu hago tudo quase certo, pero não hago certo. Não serve. Não serve a ser quase certo. Você tem que ser certo. Apostasia é qualquer caminho de que desvia dele caminho correto, aunque seja um pequeno ou um desvio grande. Um pequeno desvio ou um desvio grande. Não importa. Isso é apostasia e isso te vai fazer perder a salvação. Você precisa, você necessita, você tem que ter ao Espírito Santo. É de maneira claríssima que as Sagradas Escrituras afirmam: se alguno não tem o Espírito de Cristo, de tal não é ele. Estamos em los últimos tempos. Por lo tanto, crises como esta pandemia que pôs o mundo de rodillas ante um vírus são pequenas muestras de los acontecimentos descritos no Apocalipse. E neste caos, podemos, por um lado, ajudar a las pessoas aterrorizadas por el medo a enfermar-se e morrer. Ou seja, em outras palavras, quando a pessoa está com medo de morrer e de la enfermidade, ela queda mais suscetível a aceitar a ajuda de Deus, ok? Por outro, contemplar a segurança de aqueles que têm o Espírito Santo e sabem em quem acreditam. Isso é fantástico. O comportamento, as atitudes, o perfil emocional de quem tem o Espírito Santo frente à pandemia, ao que estamos vivendo, é nítido. Observe uma pessoa que de hecho nasceu de Deus e observe a outra pessoa que não nasceu de Deus e você verá como cada uma tem reaccionado frente a esta pandemia. Eu quero observando algumas pessoas que falam que é de Deus, que tem o Espírito Santo e que esta pandemia está destruindo o emocional e os pensamentos. Ah, pastor, pero não seja duro. É compreensível que uno sufra. Sim, é compreensível que sufra externamente. Pero como a pandemia começa a afetar o interior de uno, é impossível quem nasceu de Deus, quem tem o Espírito Santo, ser afetado por esta pandemia. Sofrer exteriormente, todos podemos sofrer, é normal. Pero sofrer interiormente, só aqueles que não nasceram de Deus. Porque houve aquele vazio que hablamos ayer, e este vazio, o medo, os temores ocupam, ok? Esta confiança em Deus nos dá paz, o que significa que não estamos sujeitos ao Covid-19, pois somos de carne e hueso e susceptíveis a las fragilidades deste corpo. Pero podemos descansar em meio da tempestade, porque construímos por meio do Espírito Santo nossa casa, vida, sobre a roca. Ele, Senhor Jesucristo, por isso, logramos manter a fé em meio de um mundo de tantas incertidumbres, descansar seguros em um mar revuelto, exatamente como ha hecho nosso Senhor Jesus. Então,
Você não tem ideia, a vida de quem recebeu o Espírito Santo, sua estrutura emocional e espiritual é outra, é outro nível. Então, lo invito a buscar conhecer o Espírito Santo com sede, a tê-lo dentro de você e a viver intensamente uma intimidade com ele dia tras dia. Sei que o Espírito Santo hablará infinitivamente mais de lo que já foi exposto aqui. Por isso que sempre hablamos, por mais que ensinamos, leemos aqui, compartimos com vocês esse momento, é algo muito personal que você tem que buscar. E o único propósito por qual este livro haya sido escrito se habrá cumprido.